Fala galera, vamos falar um pouco sobre a retomada dos eventos culturais? A gente sabe que a pandemia afetou bastante esse setor, né? Mas também houve muita criatividade, novas invenções, com artistas fazendo lives, produtores fazendo festas virtuais, mas nem todos desta cadeia produtiva conseguem inovar nesse sentido, né? A gente percebe que há prejuízos grandes ainda para garçons, barmans, técnicos, carregadores, enfim, todo mundo que trabalha no mundo dos bastidores da cultura e do entretenimento. E é justamente por isso que mais de 500 produtores hoje no estado do Espírito Santo estão propondo ao governo que façam um plano de retomada gradual e segura das atividades do setor. Mas vejam bem, isso não significa que estamos aqui pedindo que façam a reabertura de festas e retomem as aglomerações como se nós estivéssemos vivendo uma pandemia muito séria. A gente sabe das responsabilidades e dos riscos que o novo coronavírus trazem aí para o nosso setor. Mas o que de fato significa é que com um plano de retomada dentro de uma nova matriz de risco para o setor da cultura e do entretenimento, já criamos um horizonte para começar a organizar algumas atividades de médio e longo prazo e algumas que já podem começar mesmo nesse momento de forma gradual, segura, seguindo protocolos de segurança. É claro que muitos eventos ainda não podem ser realizados diante de um cenário como esse. O carnaval, por exemplo, que faz uma movimentação na população brasileira de uma maneira muito intensa, não seria possível diante desse cenário. Mas com um plano de retomada que prevê a matriz de risco e algumas possibilidades, já é possível agendar, criar um novo calendário e assim algumas atividades como por exemplo os barracões das escolas de samba começarem a funcionar nas costureiras, nos serralheiros, e inclusive os captadores de patrocínio podem começar a operar e assim, ainda que de uma maneira mais lenta, essa economia voltar a girar, dando um respiro para esse setor que é formado por uma cadeia de trabalhadores e trabalhadoras bem diversa e bem complexa. Além do plano de retomada, a gente precisa também falar da necessidade do Estado estar gerando algumas medidas e políticas que auxiliem nesse momento em que não é possível fazer nenhuma atividade econômica. E aí, vale destacar que agora em junho de 2020 foi aprovada a Lei Aldir Blanc, que vem para subsidiar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e do entretenimento, enfim, de toda a cadeia produtiva, dando condições de sobrevivência nesse momento, né? Todos os estados e municípios do Brasil vão receber esse recurso e terão aí um prazo médio de 3 meses para fazer a aplicação, prevendo aí a realidade específica de cada local. Isso tudo que eu acabei de falar aqui, como o plano de retomada, a política de auxílios, são para o médio e longo prazo. A gente sabe que isso ainda é um processo que vai correndo, mas é importante também pensar num plano de recuperação econômica do setor, pois a gente sabe que os impactos são muitos e ainda temos um tempo ainda até vir uma vacina ou uma situação de normalidade. Então, é necessário que governos e sociedade comecem a dialogar para um pós-pandemia. Como que o plano vai se recuperar desse impacto tão intenso que a pandemia do coronavírus tem imposto sobre a nossa economia, sobre nossas vidas? Então, em outras palavras, é dizer que é necessário um plano de recuperação que aumente investimentos na área de forma robusta, tanto quanto os impactos que a crise que estamos vivendo. E é claro também, né, a gente não pode deixar de falar que eventos culturais e toda a movimentação em torno deles criam também a identidade de um povo, fortalecem também a nossa cultura histórica e isso gera uma dignificação também. E a gente pode pegar aí, por exemplo, a importância de festivais como o Prato da Casa, que acontece todos os anos a partir da Universidade Federal do Espírito Santo, abrindo espaço para artistas que estão em início de carreira poderem apresentar o seu trabalho. Por que não falar também do Festival de Forró de Itaúnas, um dos mais importantes do estilo no mundo, atraindo turistas de todas as regiões
do planeta, do Brasil e também do nosso próprio estado do Espírito Santo. Quem nunca foi lá, né? Dançar um forrozinho. Então, essas importâncias também precisam ser consideradas quando a gente vai falar, né, desse plano de retomada. Bom, meus queridos, é isso. Espero que tenham gostado desse informe, desse conteúdo. Em breve voltaremos com mais vídeos falando mais acerca da cultura e do entretenimento aqui no nosso estado amado do Espírito Santo. Beijo!